Vamos seguir falando então sobre esse cenário, essa tentativa de assassinato de Donald Trump, agora com o professor Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV e da FAP. Muito bom dia, professor. Muito bom ter você de novo aqui com a gente. Bom dia, Muriel. Muito obrigado pelo convite. Professor, quero começar entendendo um pouco desse cenário. A gente está olhando já para esse começo de semana, claro, olhando para as convenções republicanas, e a gente falava muito sobre essa expectativa das convenções e uma preocupação muito constante delas acabarem sendo ofuscadas, no fim das contas, por causa do cenário envolvendo Joe Biden, se ele realmente estaria apto. O que a gente vê é que agora as convenções ganharam uma importância maior. Quero te ouvir sobre a expectativa para as convenções, mas principalmente quero te ouvir sobre, existe alguma possibilidade dos democratas criarem um fato novo ou só criando um fato novo para conseguir mudar a narrativa do que está acontecendo nesse momento, na sua avaliação? Os democratas, eles até podem ensaiar criar um fato novo, mas não vejo um fato novo a não ser a substituição de Joe Biden por outro candidato. Seria esse o grande fato novo. Mas vamos pensar, isso ajudaria os democratas no momento? Me parece que isso transmitiria um sinal adicional de fraqueza, haja vista que Trump ele sai fortalecido dessa tragédia que foi o atentado mal sucedido, felizmente, contra a sua vida. Então, nós temos aqui um cenário em que os democratas, me parece, têm pouco a fazer. Eles vão muito ali na onda do que está acontecendo, até porque a grande vítima, e isso é correto, essa é a narrativa correta, é Trump no momento, e a agenda que já pendia para o lado republicano fica mais fortalecida e com a expectativa de que quem cria um fato novo seja o Trump nesta semana, já que na convenção haverá, sem dúvida, o anúncio de seu candidato a vice-presidente. Pedro? Professor, bom dia. Obrigado por conversar conosco aqui. Eu queria entender se, na sua perspectiva, essa situação, o atentado que aconteceu contra o ex-presidente Donald Trump, ela pode levar pessoas a irem às urnas, especialmente nos estados pêndulo, aqueles estados swing states, né, que tem, enfim, votações variadas. De que forma que os republicanos podem capitalizar o fato, o atentado, a favor dessa mobilização dos eleitores? É possível prever que, numa situação como essa, você vai ter um nível de presença, de comparecimento maior por parte, especialmente dos eleitores republicanos? Sem dúvida, Pedro, essa é a tendência, porque Donald Trump ele demonstrou ali uma imagem de força, né? Ele bradando ali a multidão logo após receber um tiro na sua orelha. Então nós temos ali o Trump como uma imagem forte que inevitavelmente acaba por mobilizar, deixar a sua base mais vigorosa, vamos assim dizer. E também acho que tem um outro movimento aí. Talvez Trump, na situação de vítima, e reitero mais uma vez, ele foi uma vítima de fato aí nesse processo, nós temos os centristas mais à direita, talvez relevando os pecados de Trump na sua primeira presidência e a sua retórica também, que até então foi bastante agressiva. E Trump tem aí uma chance de conquistar o eleitor mais centrista se ele adotar um discurso de conciliação. Vamos aguardar, porém, a sua participação ali na Convenção Nacional dos Republicanos para ver se, de fato, emergirá pós-atentado um Trump menos combativo no sentido de atribuir a inimigos dos Estados Unidos e caracterizar ali os democratas ou qualquer um que se oponha a ele como inimigos, não só de si, mas também do povo americano. O Américo também participa dessa conversa. Américo? Professor, muito bom dia, muito obrigado pelo seu tempo. A minha pergunta é simples. O senhor acha que esse atentado vai mudar a escolha do Trump pelo seu vice-presidente? Nós temos ali pelo menos 3 candidatos fortes, 2 senadores, 1 governador. O atentado muda alguma coisa nessa escolha dele? Não sei se vai mudar, Américo, mas me parece que o Trump ele cria aí uma situação em que ele pode ser levado a escolher um candidato a vice-presidente que seja de uma minoria. É sempre importante lembrar, o Partido Republicano tem latinos, tem afro-americanos de destaque. 2 nomes que eu salientaria,
porque acho que ganham força nesse cenário de ele colocar um vice que venha de uma minoria racial para justamente mostrar um discurso de união nesse momento. Temos o Marco Rubio, né, que é ali da Flórida, latino, e também temos o Tim Scott, da Carolina do Sul, um afro-americano. Ambos senadores, acho que são os dois nomes mais fortes. Já tinham certa força, mas ganham mais força nesse cenário. Mas não sabemos se quem for nomeado já teria sido escolhido antes desse atentado, mas me parece que o cenário seria muito propício a isso, apontar um candidato a vice-presidente que venha de uma minoria. Até porque Trump não pode, caso venha a ganhar um segundo mandato, buscar um terceiro mandato. Isso é proibido pela Constituição americana. Então, esse vice-presidente a ser escolhido será muito provavelmente o candidato nas próximas eleições em 2028. Professor, claro que nem faz 2 dias ainda do atentado, tudo isso ainda está repercutindo muito, mas até a eleição a gente tem aí 4 meses praticamente. Existe alguma possibilidade dessa discussão perder força até lá ou, na sua avaliação, a tendência é de que só cresça essa narrativa? Essa narrativa de que Trump tem ali inimigos ou que está mais tensa a eleição. Vai depender dos candidatos. Os candidatos, Biden já sinalizou aí uma redução da tensão. Aguardamos Trump, não obstante essa entrevista aí para o The New York Post, ele sinalizou ali, acho que alguma boa vontade para também reduzir a tensão do seu lado. Só que, diferentemente de outras ocasiões, até ontem, né, gostaria de lembrar a fala do Américo, ali comparando ali com o ambiente do Reagan, que unificou a nação e chegou ao poder ali com uma base muito mobilizada no campo conservador e depois conquistou o centro político. Hoje nós temos um elemento que pode atrapalhar tudo, que é a manifestação das bases mais radicalizadas via redes sociais. Isso não existia ali nos anos 80. Então, por mais que Trump e o próprio Biden sejam ali mais comedidos nas suas intervenções, não tenho dúvidas de que teorias da conspiração continuarão a circular e isso pode atrapalhar a redução da tensão política entre os candidatos e entre os partidos. Américo, pode fazer outra pergunta também, e se quiser relembrar a gente também desse cenário de Ronald Reagan que a gente falava ontem, acho que talvez pode ser importante para quem está assistindo agora o Novo Dia. Ontem a gente comentou aqui muito essa questão aí da tentativa de assassinato contra o ex-presidente Donald Trump e lembramos o atentado que aconteceu em 1981 contra o ex-presidente Ronald Reagan. Ele estava no cargo há apenas 70 dias, tinha assumido um país que vivia numa recessão profunda, tinha uma grave crise econômica, uma inflação muito alta, ele tinha derrotado o ex-presidente Jimmy Carter nas eleições, ele participou de um evento num hotel em Washington, acabou levando um tiro, foi baleado ali, várias pessoas inclusive foram atingidas, ele levou um tiro na região da axila que chegou muito perto do coração. Obviamente ele teve que passar por um longo tratamento, isso mudou um pouco a perspectiva dele e ele aproveitou aquela oportunidade para, justamente como o professor vinha pontuando, se aproximar mais do eleitor moderado, o eleitor mais de centro. Depois disso ele conseguiu também, obviamente, ajudar a tirar os Estados Unidos da recessão e ele conseguiu restaurar ali o sentimento de orgulho dos americanos no país e passou a enfrentar muito mais a União Soviética. Aí ele passou a ser um presidente muito mais popular. Tanto que quando ele foi para a reeleição em 1984, ele venceu em 49 dos 50 estados americanos. O Walter Mondale, que foi o candidato adversário dele, recebeu só 13 votos no colégio eleitoral. Foi uma das principais lavadas aí eleitorais na história dos Estados Unidos. Então, é um caso que a gente relembrou ontem por conta, obviamente, do paralelo ali, você ter um presidente que sofreu um atentado e sobreviveu e o ex-presidente Donald Trump, que também agora é em campanha, numa situação diferente, mas sobreviveu e vai provavelmente usar muito isso na campanha. Eu queria aproveitar então esse gancho, justamente, de a gente ter relembrado a questão do Reagan e o professor ter mencionado isso. Se o senhor acha, professor, que esse paralelo vai se repetir, ou seja, se o Trump vai conseguir de fato fazer esses acenos para o eleitor mais moderado, mais centrista e aumentar bastante a popularidade dele, esse cenário é possível? Esse cenário, Américo, é possível, ao meu ver, durante a campanha, ainda que hoje também tenha um outro complicador, além, claro, das redes sociais, né, de não haver filtro aí na expressão
de grupos políticos mais radicalizados, sejam eles à direita ou à esquerda, mas principalmente hoje à direita. É o fato de que a sociedade americana, desde os anos 90, isso todos os estudos acadêmicos mostram, inclusive dentro do próprio Congresso, isso se expressa, o que gera ali um complicador, porque tem a expressão também das bases ali no parlamento, no Congresso americano, republicanos e democratas podem querer, né, os representantes e senadores fomentar aí algumas teorias da conspiração. E desde os anos 90, o próprio Congresso está mais polarizado, a sociedade está mais polarizada. Então, Trump, ainda que ele queira se demonstrar moderado, ele tem um limite que é satisfazer a sua base ali, a sua base política dos republicanos mais radicais. Muito bem, nós conversamos com Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV e da FAAP. Mais uma vez, professor, obrigada pela participação por aqui. Um bom começo de semana para o senhor. Muito obrigado, bom dia a todos, excelente semana.